pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, nono ano, e hoje o nosso assunto é unidade 2, a matéria. Na aula anterior nós vimos propriedades da matéria, o que é uma matéria, o que é densidade, o que é massa, e hoje nós vamos trabalhar com a matéria, o que é a matéria. No tema 1 nós temos modelos atômicos e no tema 2 o átomo, no tema 3 os elementos químicos. Vamos lá? Bom, do que é feito o ar atmosférico? Bem, quando nós observamos nosso ar atmosférico, a gente se pergunta, mas do que é feito, do que é composto, que substâncias existem nessa região, nesse ar atmosférico? Então, o ar ele é uma mistura de diversos gases, como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico e outros gases em menores quantidades. Nós sabemos que o gás oxigênio ele é essencial para a vida na Terra, da grande maioria dos seres vivos, já que nós, por exemplo, os seres humanos, utilizamos o oxigênio para fazer o que? A nossa respiração. Então, existem diversos gases na nossa atmosfera e além desses gases, também encontramos o que? Vapor d'água e poeira, que são materiais que estão ali compondo nosso ar atmosférico. E esses gases, essa poeira, são exemplos de quê? São exemplos de matéria. Ou seja, até nosso ar atmosférico nós temos a presença de matéria. Então aqui a gente observa os balões, né, no ar atmosférico, né, ali a gente tem gases, temos poeira, enfim, temos aí a visualização desse nosso ar atmosférico. Mas vimos que neles encontramos matéria. Mas o que é matéria? Como vimos na aula anterior, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ao longo dos anos, foram feitos estudos sobre o que realmente era a matéria. Hoje, através de experimentos, de estudos, sabemos que a matéria é constituída por quê? Por átomos, nos quais eles são ligados entre si, eles se atraem e constituem o quê? A matéria. Então, a gente tem uma atração entre esses átomos para que conseguimos fazer o quê? A matéria. Bem, no estudo de ciências, a elaboração de teorias e modelos auxiliam a compreensão dos fenômenos que nos cercam. Até o momento, para explicar a matéria e algumas de suas propriedades, a gente usa o quê? Os modelos de partículas, para que a gente consiga, sim, entender tudo que nos cerca. Falando agora sobre termos, teoria e modelo. Teoria, conjunto de leis estabelecidas e aceitas pela comunidade científica que procura explicar o que está sendo observado. Então, o que seria teoria? Conjunto de leis estabelecidas e aceitas pela comunidade científica. Ela sempre está procurando dizer, realmente explicar o que está sendo observado e provar aquela teoria. Os modelos são uma representação parcial de objetos ou fenômenos que podem auxiliar a compreensão e a construção de uma teoria. Ou seja, a gente vê que os modelos estão aliados à teoria. Partícula, termo geralmente utilizado para designar qualquer pequena porção de matéria. Como a gente viu, para a gente explicar a matéria e algumas propriedades, nós usamos o quê? Os modelos de partículas. Então, as partículas, ela é geralmente para designar qualquer pequena porção de matéria. E temos o átomo, que a gente já falou, né, que eles se atraem e vão constituindo a matéria, que são as partículas extremamente pequenas e indivisíveis. Bem, quando a gente começa a observar essa questão de átomos, os físicos ao longo da história, eles começaram a tentar entender como que era constituído já esse átomo, como que eles conseguiam se agrupar, se atrair e formar a matéria. E aí começou a surgir o que? Os modelos atômicos, ou seja, os modelos de como seria esse átomo. E aí surgiu o modelo atômico de Dalton. Os modelos atômicos, eles são aspectos estruturais de átomos que foram
apresentados por cientistas na tentativa de quê? De compreender melhor o átomo e os aspectos estruturais desses átomos, certo? Em 1808, nós temos um cientista inglês, John Dalton, que ele propôs uma explicação sobre a matéria. E trata-se da primeira teoria atômica, que das bases para os modelos atômicos que nós conhecemos hoje. O modelo atômico dele era conhecido como modelo bola de bilhar, porque ele realmente desenhou, digamos assim, dessa forma. Então, para Dalton, a diferença entre os tipos de átomo estaria na sua massa e no seu tamanho. Assim, ele propôs que um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho constituiria um elemento químico. Então, para Dalton, o que ele fez? Ele foi lá e ele fez desenhos para distinguir cada elemento químico, como a gente tem aqui no exemplo. A gente tem o hidrogênio, que é uma circunferência com um pontinho no meio. Então, cada desenho desse, ele usou para distinguir um elemento químico de outro, mas com essas características, certo? Os princípios do modelo atômico de Dalton eram o quê? Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos, ou seja, você vê a evolução de um modelo atômico para o outro. Sempre que você tem um modelo atômico, você observa ele, você diz, esse poder tem alguma coisa que não está batendo, então vamos estudar ele profundamente. E aí você outros cientistas começaram a descobrir outros fatores, mas sempre baseado nas primeiras descobertas. A primeira descoberta do primeiro modelo é fundamental para que os outros modelos também sejam bem-sucedidos. Mais um princípio: os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. As reações químicas correspondem a uma organização de átomos. Então, eram esses princípios que se fundamentava a teoria do modelo atômico de Dalton. Então, ele acreditava nisso e ele foi lá e mostrou as suas teorias. Mas, como eu falei, outros cientistas começaram a se questionar. Realmente esse modelo está correto? Até que surgiu o quê? O modelo atômico de Thomson. Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Ele demonstrou o modelo atômico dele. A gente compara ele a um modelo pudim de ameixa. Thomson pesquisava a natureza das descargas elétricas por meio de experimentos realizados com um equipamento chamado de raios catódicos. Ele demonstrou que esses raios eles podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. E aí o que ele fez? Ele sugeriu que os elétrons eram um constituinte universal da matéria. Ele apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos. Então o negócio já começou a progredir a partir de Thomson. E ele foi chamado também de pai dos elétrons. Thomson indicava que os átomos deveriam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas distribuídas uniformemente. Então a gente já começa a ter aí um desenvolvimento do modelo atômico mais aprofundado. E ele foi considerado o pai do elétron, que os elétrons nada mais que uma partícula que constitui o átomo. Digamos assim, a partícula subatômica, ela tem carga negativa e se localiza onde? Na eletrosfera, que a gente vai ver mais um pouquinho adiante. Ele concluiu que os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria, pois observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em suas experiências. O átomo não seria uma partícula única e indivisível, e sim formado por uma esfera de cargas positivas com elétrons de cargas negativas. E aí é o modelo que o Thomson representou seu modelo atômico. Aí vem mais um cientista chamado de Rutherford. Rutherford, ele já trabalhou, é um modelo já mais aprofundado, já mais experiente, e ele corresponde ao modelo de Rutherford, ao modelo que a gente chama de modelo planetário.
porque ele corresponde a uma miniatura no qual os elétrons eles se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Deixa eu ver aqui se aparece o... Pronto, aqui ó. É como se fosse um sistema solar, digamos assim, onde a gente tem um núcleo, né? E como é por isso que ele fala, modelo planetário. O Rutherford, ele concordava sim com as ideias de Thomson, mas quando ele começou a aprofundar os experimentos, ele chegou a algumas conclusões diferentes. E em 1911, o Rutherford, que era um físico neozelandês, ele colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma camada metálica, e o objetivo dele era o quê? Analisar a trajetória dessas partículas alfa a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Então o que ele viu? Ele observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas e outras partículas que não eram afetadas ultrapassavam a folha sofrendo desvio. Então ele já começou a ver que existiam partículas ali diferentes. Por essas observações, ela afirmou o quê? Que o núcleo que o átomo era nucleado e sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno, que seria o próprio núcleo. Durante essas observações, contribuiu para um novo modelo e observou que essas partículas com cargas positivas, que foi chamada de prótons, ficavam no centro do átomo, formando um núcleo denso. Mas a gente vai ver que também tem outra partícula junto com os prótons nesse núcleo. Enquanto os elétrons de massa muito menor, eles estariam ali girando ao redor naquela, como se fosse, né, na eletrosfera, tendo um comportamento que poderia ser explicado justamente graças à repulsão da elétrica dessas partículas. Aí nós temos o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Bohr também era um cientista que ele aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Por isso que esse modelo ele é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque justamente ali pegou aquele modelo atômico e aperfeiçoou o dele. O modelo apresentado por Rutherford já tinha elementos que Bohr achou que seria interessante, que seria correto, então ele propôs suas ideias com base em experimentos nos quais era realizada a queima de distintos elementos químicos com geração de luz de diferentes cores. Então ele observou justamente a queima ao modelo de Rutherford-Bohr, já com camadas, que nós vamos ver mais adiante, e ele começou a observar justamente com a queima desses elementos químicos e começou a gerar o que? Luz de cores diferentes. Então, o que a gente começa a observar? Que ele associou a cor a determinada quantidade de energia. E aí sim, ele começou a fazer o modelo atômico que é mais aceito hoje. Tivemos também outros físicos importantes, como o James Chadwick, que ele comprovou a existência de uma partícula eletricamente negativa, que nós chamamos de nêutron, que está lá junto com o núcleo, está lá dentro do núcleo junto com os prótons. E tivemos também outros modelos propostos, mas o que mais interessa para a gente são esses modelos e principalmente o modelo de Rutherford-Bohr, certo? Bem, nesse modelo ele diz o que? Os elétrons que giram ao redor no núcleo não giram a acaso, mas descrevem órbitas determinadas, ou seja, eles não estão lá rodando atualmente, eles têm a órbita certinha que eles precisam seguir. O átomo é incrivelmente pequeno. Mesmo assim, a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100.000 vezes menor que o do átomo todo. Os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Ou seja, a gente tem um espaço vazio dentro daquele átomo e a gente tem os elétrons ali na órbita girando ao redor do núcleo. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte. Ou seja, o elétron está numa órbita, ele vai lá, quando a eletricidade passa por aquele átomo, ele pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual, certo? Então, há aí uma dinâmica entre elétrons, de elétron entre as órbitas. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta na luz. Foi isso que ele comprovou no estudo dele.
Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da construção do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. Essas são as conclusões de Bohr no novo modelo atômico de Rutherford-Bohr. Aí nós vimos o que é um átomo, como que o átomo é constituído, a gente tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então o átomo é o que? É tudo aquilo que a gente vai constituir a matéria. As principais partículas dos átomos estão distribuídas em duas regiões. O núcleo, que eu já falei, nós temos os nêutrons e os prótons, e a eletrosfera, que nós encontramos quem? Os elétrons. Ó, a gente pode observar que nós temos ali no centro desse átomo o núcleo. Nesse núcleo nós encontramos quem? Os nêutrons e os prótons. E ali na eletrosfera nós encontramos quem? Os elétrons, nas suas órbitas. Os átomos, eles são minúsculas partículas. Os átomos não, os elétrons. São minúsculas partículas que giram ali ao redor do núcleo. Agora vamos ver o que são os elétrons, os nêutrons e os prótons, né? Elétrons, prótons e nêutrons, que nós já vimos quem descobriu cada um, nós vimos onde cada um está inserido dentro desse átomo, né? Vimos que os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo e vimos que o elétron está na eletrosfera. Então, o que são os elétrons? O elétron possui uma carga elétrica negativa. Lembre-se, a carga elétrica do elétron é negativa e quase não possui massa. A sua massa é cerca de 1840 vezes menor do que a massa do núcleo, ou seja, a massa do elétron é bem menor. Elas são minúsculas partículas que giram ao redor desse núcleo e, além disso, elas movem tão rapidamente que você jura que ela está tomando todo o espaço e geram campos eletromagnéticos. Os prótons têm carga elétrica positiva, então quando a gente tem os elétrons negativos, a gente tem os prótons com cargas elétricas positivas, de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Fixem bem isto. Dessa forma, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente, ou seja, positivo com negativo, então eles tendem a se atrair. O próton tem carga positiva. E temos os nêutrons. Os nêutrons não têm carga nenhuma, ou seja, a carga dele apresenta carga neutra, certo? Bem, nós vimos que a quantidade, tem um S ali a mais, é prótons. A quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo é denominado número atômico Z. O símbolo de número atômico é Z, então a gente vai ver isso mais na frente, mas já vamos começar a dizer, denominar os fatos, porque a gente vai calcular número atômico, número de massa, então a gente já vai começar a se familiarizar com esses termos. Átomos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Nós vamos já ver o que é um elemento químico. Número de massa. Número de massa de um elemento químico é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E a gente tem o quê? Que o número de massa, representado pela letra A, é igual à soma de prótons mais os nêutrons. Nos átomos, o número de prótons e elétrons são iguais, então já vão começando aí a anotar. Número de prótons e elétrons são iguais. E se o número de prótons e elétrons for diferente, então são formados o quê? Os íons. A gente já vai ver o que são realmente os íons. A eletrosfera, como a gente já observou, a eletrosfera, ela é onde está quem? Os elétrons ali na sua órbita, nos seus movimentos. Na eletrosfera de um átomo, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Esses elementos, eles se distribuem em 7 camadas, cada uma representada por uma letra. A camada K, como a gente vai ver agora, ela corresponde ao nível mais próximo do núcleo, e a camada Q, é a que está mais afastada. Elas são representadas por essas letras, K, L, M, N, O, P, Q. A K está mais próxima ao núcleo e a Q está mais afastada. Cada uma dessas camadas, ela comporta um certo número de elétrons, que seria esse. O elétron, ele é representado por esse E,
e como se fosse um sinal negativo no expoente. Então, a camada K, ela comporta até 2 elétrons, a camada L até 8 elétrons, a camada M 18, a camada N 32, a camada O 32, a camada P 18, a camada Q 8. Então, isso é super importante quando a gente for fazer distribuição eletrônica dos nossos elementos químicos. Então, é bem importante frisar essa quantidade de número que cada camada comporta, quantidade máxima de elétrons que cada camada comporta. A última camada que ocupa os elétrons, a gente chama ela de camada de valência. Então, é a última camada ocupada por elétrons, a gente chama ela de camada de valência. Mas o que são esses elementos químicos, que eu tanto falo, elemento químico e elemento químico? Os elementos químicos são conjuntos de átomos que têm mesmo número atômico. Ou seja, eu vou já explicar aqui onde é o número atômico, onde é o número de massa, para ficar melhor. Ele é identificado por seu número atômico, o seu nome, pelo seu símbolo, e também de todos os elementos químicos conhecidos, 92 são encontrados e os outros são artificiais, são produzidos. Ó, aqui a gente já vai começar a verificar esse elemento químico, a gente identifica esse elemento químico já por essas características. Ó, acima, ali onde a gente tem o número 26, a gente chama de quê? De número atômico, ou seja, é um número atômico que representa aquele elemento químico. O do ferro vai ser 26, o número atômico dele. O Fe é o símbolo de ferro, onde a gente tem ali o nome de ferro e a massa atômica desse elemento. E ali a distribuição eletrônica nas camadas de valência dele, certo? Os que são os isótopos? Isótopos são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. Nós vamos já ver mais à frente um exemplo. São espécies distintas do mesmo elemento, diferindo apenas do número de massa e de nêutrons, ou seja, é o mesmo elemento, mas que vai fazer a diferença entre esses elementos é o que? É o número de massa e de nêutron. Possui as mesmas propriedades químicas, mas não possuem as mesmas propriedades físicas, que nós vimos na aula anterior, que propriedades químicas diferem de propriedades físicas. Lembra quando eu falei queima do papel? Uma propriedade o que? Química, e amassar o papel é uma propriedade física. Ou seja, esses elementos isótopos, eles possuem propriedades químicas, as mesmas, mas não possuem as propriedades físicas. Os isótopos do mesmo elemento possuem abundâncias naturais de diferença, ou seja, alguns são encontrados na natureza em quantidades distintas de outros. Como, por exemplo, a gente tem os isótopos de carbono. Quem é meu elemento químico nesse caso? Meu elemento químico é o carbono, certo? Mas aí, qual é os isótopos desse meu elemento químico? Os isótopos do carbono. O carbono possui 2 isótopos naturais. Quem são? O carbono 12, que é o mais abundante na Terra. Ó, a diferença ali difere apenas do número de massa e do número de nêutrons. Então, a gente tem que o número de massa deles é quem? O carbono é 12, mais abundante na Terra, e o carbono 13, menos abundante. Então, a gente tem 2 tipos de carbono ali encontrados já na Terra. E temos também o carbono 14. Ele possui apenas traços na natureza, é radioativo e por esta razão é utilizado apenas para o processo de datação de artefatos geológicos. Então a gente tem aqui 2 isótopos naturais de carbono, certo? É um elemento com distinção entre ele. A gente tem o carbono 12 e é carbono, mas a diferença é o quê? No número de massa desse elemento, no número de nêutrons. Então a gente tem aqui o carbono 12 e o carbono 13, certo? Ó, quando a gente observa aqui, ó, distribuição eletrônica, o número atômico e o número da massa desse elemento, é o que vai diferenciar aí de um isótopo, certo? E o que são íons? Eu falei lá anteriormente que quando vai uma carga, quando ele sobe de um nível para outro, os elétrons, então eles se transformam em íons. O que são íons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Ou seja, é um elemento que ele sofreu alguma reação, ou ele perdeu, ou ele ganhou elétrons. Eles são classificados em ânions
e cátions. Fixem bem esses dois termos, ânions e cátions. Os ânions, átomo que recebe elétrons, fica carregado negativamente. Bem, quando a gente olha, a gente pensa, nossa, eu ganhei elétron e fiquei negativo? Como assim? É exatamente isso, é o contrário. Porque quando a gente está estudando ali matemática, a gente vê que perder, eu vou perder, então eu vou subtrair de mim. Então eu vou perder, eu vou ficar negativo, digamos assim. E aqui é o contrário, só para ser frisado melhor, só para vocês entenderem melhor. Quando eu falo em receber elétrons, eu fico negativo. Quando eu falo em receber, eu fico negativo. Quando eu falo, isso significa o quê? Que é ânion. Quando eu falo em perder elétrons, eu fico com o quê? Com carga positiva. Ali a gente tem um exemplo, ó, no ânion, a gente tem o N, o cloro, o flúor, se não me engano, o oxigênio, o alumínio, o sódio. Então a gente tem ali, cada um tem sua carga lá em cima. Então, o nitrogênio, menos 3, ele o quê? Ele recebeu elétrons. Já o alumínio, que é o Al ali, com mais 3, o alumínio, ele o quê? Ele perdeu o elétron, então ele ficou com carga positiva. Se eu ganho, eu fico com carga negativa, e se eu perco, eu fico com carga positiva. Ó, só observando aqui, esse elemento, a gente tem ali o sódio e o cloro. O sódio é o Na e o cloro é o Cl. O sódio, ele está transferindo elétrons para o cloro. Se ele está transferindo, ou seja, se ele está perdendo elétron, eu vou ficar o quê? Positivo. E se eu estou ganhando elétron, no caso que o cloro ganhou elétrons, então ele vai ficar o quê? Negativo. É só para exemplificar melhor para vocês entenderem aí essa proporção de ânion e cátion. Quem perde, quem ganha, que fica negativo ou positivo. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula. Até mais. Tchau, tchau.